convite para estar aqui, e aí eu me sinto muito honrada, porque o convite foi justamente esse, né? Vim com o título de missionária, Então, isso é maravilhoso, ser reconhecido pela função que Deus te dá nessa terra aqui, né? E aí eu falei assim, Senhor, o que o Senhor quer falar? Me dá uma palavra para lá. E Deus me deu. Atos, capítulo 9, eu vou ler aqui para você. Se você não conhece, você vai conhecer agora. É a conversão de Saulo, que nós conhecemos tanto, né? Como é o apóstolo Paulo. A palavra de Deus diz assim: enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho do Senhor. Todos os seguidores do caminho, né? Homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximou de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Eita! Ele caiu no chão e ouviu uma voz que lhe disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espantos, pois ouviu uma voz, mas não viu ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu e nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou Ananias e disse: Ananias, vá até Paulo, vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando nesse momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele, para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar as coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem a autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor disse a Ananias: vá, pois Saulo é um instrumento que escolhi para levar as minhas mensagens aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. E para a gente fechar aqui, Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho para cá. Me enviou para que você volte e enxergue e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e a sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Gente, essa história é a história de Saulo, que era um perseguidor da igreja, um homem extremamente culto, ensinado nas doutrinas. Ele era um escriba, ou seja, era um homem que conhecia totalmente a palavra de Deus, né? Então, ele sabia muito. Ele era um poliglota, ele era alguém altamente influenciável, né? Que sabia falar muito bem, se comunicava muito bem. Só que Saulo aprendeu toda a vida a amar o Antigo Testamento, que era o texto na época, né? Então, ele amava Deus. Ele estava perseguindo os cristãos porque ele amava Deus. Ele achava que era isso que ele tinha que fazer pela palavra de Deus que ele havia estudado e ele conhecia. Só que Saulo não sabia que as coisas de Deus se renovam, que tinha vindo o Messias. E esse Messias veio para salvar o mundo inteiro, para salvar a minha alma, para salvar a sua alma. E ele estava perseguindo as pessoas erradas. Aliás, ele estava perseguindo Deus errado. Então, a gente até falou aqui sobre essa questão de religiosidade. Paulo estava coberto de religiosidade. Ele estava fazendo em nome de Deus porque ele conhecia a palavra. Ele estava fazendo isso porque ele amava muito a Deus. Mas ele não tinha a verdadeira revelação da palavra de Deus. Isso aqui é muito importante. Porque quantas vezes a gente sabe muito, mas a gente não tem a revelação. Você pode saber muito sobre muitas coisas, mas se você não tiver uma revelação, se você não tiver uma experiência, se você não tiver realmente um encontro com Deus, você vai ficar só na letra e a letra mata, né? Sim. E era o que aconteceu com Saulo. Ele perseguia porque ele sabia muito, mas ele não tinha revelação. E aí, olha só o que aconteceu com ele. Ele teve um encontro com o próprio Jesus.
O próprio Jesus, que é isso que acontece com os judeus, né? Você sabe que a maioria dos judeus, para se converter ao cristianismo, eles têm vários encontros assim, até hoje. Uma luz entrou no meu quarto e falou que era Jesus e eles se convertem ao cristianismo. Então, o que acontece? Ele teve um encontro com Jesus, só que a questão foi, você vê como realmente ele estava cego, né? Por que Deus tratou na visão de Saulo? Porque ele realmente estava cego. Primeiro que ele estava perseguindo as pessoas erradas. O que eu quero te falar, que é o que Deus colocou no meu coração. Não persiga propósitos errados. Não persiga aquilo que você sabe que vai levar você para um caminho errado. Porque você vai se dar mal, você vai cair do cavalo. Entendeu? Deus vai aparecer com você, Deus vai quebrar suas pernas. Sabe? Então, não espere isso acontecer. E aí, tanto é que você vê que caiu como escamas dos olhos dele, né? Ou seja, ele é como se o véu tivesse se rasgado para Saulo ali, né? Que virou Paulo depois. O véu se rasgou sobre a vida dele. Ou seja, é um novo tempo sobre a sua vida. E é isso que Deus colocou para mim. Outra coisa que Deus me falou bastante. Você veja que ele não saiu do caminho do processo. Ele estava indo perseguir os cristãos em Damasco. E Deus não falou assim, não, agora tá bom, vou mudar a sua vida, vou mudar. Você sai. Não. No processo, no mesmo caminho, na mesma cidade, ele teve um encontro com o profeta, né? Deus mudou a vida dele. Ele era tão devoto que ele passou 3 dias em jejum. Ele sabia que tinha acontecido algo com ele, que ele era tão devoto que ele ficou em jejum e oração. E, sabe, quantas vezes a gente quer fugir do processo? Quer fugir desse caminho. Foi no caminho de Damasco, foi dentro de Damasco onde ele foi perseguir, foi dentro de Damasco onde Deus deu a revelação para ele. E o que eu quero dizer é o seguinte, dentro da sua família, é dentro do seu trabalho, é dentro do seu ministério, que Deus quer fazer coisas grandes, poderosas. Não desista, não entregue, não deixe o diabo roubar, porque ele é ladrão, do seu coração, a esperança na sua família, a esperança em você, primeiro de tudo, em você. Esses dias eu estava escrevendo algo assim, bem coach, né? Por que acredito em você, né? Mas por que eu acredito em mim? Tem que ter um fundo agora bíblico, né, disso. Por que eu acredito em mim? Porque eu sou escolhido desde o ventre da minha mãe. Então, se eu sou escolhido, eu preciso acreditar em mim, que o que está comigo é um potencial muito grande. Porque não é nada sobre nós, é tudo sobre ele, a gente é só instrumento. Amém? Amém. Aê!